A Casa da Criança, ou a nova Casa da Criança, que foi inaugurada o ano passado, está passando por um processo de adaptação, ou seja, com a nova direção da Casa da Criança, a nova coordenação, as coisas estão sendo mudadas, estão sendo adaptadas para o convívio melhor com as crianças que aqui são, para cá são destinadas. Eu estou com a coordenadora da escola, ela vai nos explicar como está hoje a situação da escola da Casa da Criança. Como é que está toda essa situação e todo esse processo adaptativo aqui? Todo mundo conhece, a Casa da Criança ganhou um prédio novo ano passado. E nós ainda estamos num processo de se adaptar, porque a Casa da Criança ela tem que ser um ambiente acolhedor, né? Então, assim, nós estamos ainda organizando alguns detalhes, tal, mas hoje nós estamos com uma estrutura que dá para oferecer um atendimento adequado dentro das condições que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos sugere, né? Nós temos uma capacidade hoje para 20 acolhidos, entre crianças e adolescentes, mas nós estamos atendendo hoje 5 adolescentes. Todos esses que estão acolhidos hoje na casa são do município de Rolim de Moura. Outra criança pode ser acolhida aqui com determinação expressa da Vara da Infância e Juventude, né? Então, hoje, as crianças que estão acolhidas aqui, elas são só de Rolim de Moura. Hoje nós temos uma estabilidade na parte da questão da alimentação, profissional. Muitas coisas é certo que ainda precisam ser melhoradas, né? Mas isso a gente está trabalhando justamente para poder chegar no ideal. Mas hoje a Prefeitura Municipal ela consegue dar uma estabilidade para a Casa da Criança, né? Nós temos um prédio novo, nós temos uma equipe fixa, digamos assim. A questão da alimentação, água e luz é toda pela questão do município. Quando a instituição se municipalizou, perdemos muitas doações, porque algumas pessoas pensavam da seguinte maneira: agora o município toma conta, não precisa mais da minha ajuda. Isso não é verdade, não é fato. Pelo contrário, hoje a Casa da Criança e do Adolescente Rolim de Moura consegue oferecer um atendimento humanizado justamente porque nós temos alguns parceiros, pessoas e algumas empresas que doam, às vezes de maneira aleatória e alguns de maneira mensal, que é o que faz toda a diferença, que a gente consegue oferecer para as crianças algumas coisas que, de repente, com a parte só do município, a gente não conseguiria. Como, por exemplo, a gente proporciona às crianças passeio, ir ao cinema, algum clube. A gente conseguiu, através de alguns anjos, a gente fala que são anjos, porque são pessoas que aparecem para nos ajudar quando a gente realmente precisa. A gente conseguiu oferecer a um dos nossos adolescentes a oportunidade de sair fora do estado para jogar futebol, né? E isso só foi possível porque teve algumas pessoas que realmente assim abraçaram a causa e fizeram isso acontecer. Então, todas as doações que vêm direcionadas à Casa da Criança são muito importantes, fazem todo o diferencial no nosso atendimento. A Casa da Criança está sempre de portas abertas. A qualquer momento, a gente tem uma rotina de visita direcionada à família, né? Então, se tem uma criança aqui, a família da criança ela tem a oportunidade de vir nos horários de domingo, das 2 às 5, para poder estar visitando, digamos assim. Mas caso a questão da população, as portas da Casa da Criança estão sempre abertas, né? Pode vir, a gente recebe gente o tempo todo para conversar, para conhecer. Infelizmente, a gente ainda tem uma boa parte da população que não sabe o que é a Casa da Criança. Por exemplo, tem pessoas que chegam aqui e ficam espantadas, né? Não tem cerca elétrica. Não tem. Tem gente que pensa que é uma prisão. Exatamente, não tem cerca elétrica. Isso aqui é uma casa de acolhimento. E a gente busca, dentro do nosso possível, dentro da realidade, dentro do que o Estatuto da Criança e o nosso livro de orientação nos diz, garantir para as crianças o mais próximo de uma família, digamos assim. Então, não tem cerca elétrica, né? O portão é aberto, as nossas crianças, nossos adolescentes, eles têm a liberdade dentro do possível, lógico, tudo isso é trabalhado, né? Eles vão, às vezes, para a escola, vão para a escola sozinho, participam de jogo de futebol, enfim, eles têm toda uma certa liberdade, a gente trabalha isso. Então, uma coisa que eu acho que é bem interessante é a população vir para conhecer o trabalho da Casa da Criança, porque muitas pessoas confundem isso aqui com carcã, né? Não tem cerca elétrica, não, gente. As crianças e os adolescentes que são atendidos aqui, eles são vítimas, eles não são infratores. Eles têm todo o direito de ter uma vida com liberdade e dignidade, que é o que a gente procura com o nosso trabalho. Então, assim, é muito interessante, como você perguntando, qualquer momento a Casa da Criança de portas abertas, funciona 24 horas. Então, se você quiser vir conhecer, saber como que funciona, o que é feito, uma coisa interessante, o que é feito com as doações que são destinadas à Casa da Criança,
está de portas abertas, literalmente. Temos uma brincoteca que foi uma doação da equipe da Unopar, que fez um projeto muito bacana. Nós tínhamos o espaço, mas ele ainda estava totalmente pobre, vamos dizer assim, e a equipe da Unopar veio e fez um projeto muito bacana que nos proporcionou uma brinquedoteca. Então, nós temos uma brinquedoteca maravilhosa, né? Temos uma sala pedagógica também que foi ativada devido a algumas doações de livros, tal, que é o espaço que as crianças e os adolescentes têm para estudar. Eu costumo dizer que a Casa da Criança funciona assim. O que você tem para doar, aqui a gente aproveita. Então, se você tem para doar dinheiro, é muito bem-vindo. A gente precisa. A gente usa a questão do dinheiro para poder comprar, por exemplo, peça íntima para as crianças, roupa. A gente costuma utilizar para poder pagar, por exemplo, a questão da viagem, como foi o caso de um dos nossos adolescentes. Foi tudo custeado com dinheiro das doações, né? Com as coisas que a gente comprou para que ele pudesse viajar com dignidade, como qualquer outro adolescente pertencente a uma família normal, digamos assim. Então, o dinheiro é muito bem utilizado. Para medicação, por exemplo, a gente utiliza para comprar fralda. Não é o caso no momento, né? Mas assim, a Casa da Criança tem que estar preparada. Então, a gente usa para comprar fralda, leite, o que for necessário voltado às crianças, digamos assim. Roupa é muito bem-vinda. Boa parte, 90% da roupa que as crianças usam aqui na Casa da Criança são oriundas de doações. Alimento, a prefeitura supra a necessidade da Casa da Criança, sim, mas os alimentos também são bem-vindos. Acredite, são bem-vindos. Né? Então, por exemplo, outra coisa que é muito bem-vinda e que às vezes as pessoas acham assim, pô, eu não tenho roupa ou dinheiro, tal, não posso contribuir. Não é verdade. Tempo. É por isso que eu digo que tudo o que você tiver na Casa da Criança é bem-vindo. Então, se você tem tempo para disponibilizar, aqui também é muito bem-vindo. As nossas crianças, apesar da gente buscar dar toda a assistência possível, eles precisam de atenção, de carinho. Então, assim, se você tiver um tempo para vir aqui, para conhecer, para, de repente, ajudar um dos nossos meninos numa atividade escolar, por exemplo, é muito bem-vindo. Então, assim, o que você tiver, se for de bom coração, se você tiver com o propósito de ajudar, de conhecer a nossa instituição, vem, que o que você tiver pode ter certeza que vai ser muito bem aproveitado.